Você acredita que um discípulo de Jesus pode ser também um crente da filosofia de Allan Kardec? Se um crente em Jesus... Um discípulo de Jesus pode ser também um crente da filosofia de Allan Kardec? Não. Eu creio que existem discípulos de Allan Kardec que vivem como verdadeiros discípulos do ensino de Jesus. Eu conheço muitos que são kardecistas, que estão totalmente equivocados na crença deles, mas os atos que eu os encontro fazendo são frequentemente atos de compaixão, de amor, de misericórdia. Eu conheço gente assim. Embora a motivação de muitos deles para fazer aquilo seja bancarem a sua própria salvação. Então, a motivação fica frequentemente relativizada pelo tipo de expectativa. É como quando o indivíduo diz: eu serei bom porque eu quero ser salvo. Eu serei generoso porque eu quero entrar na luz eterna. Eu serei compassivo porque eu quero ser um espírito iluminado. Eu serei uma pessoa que procurará realizar o bem porque eu não quero reencarnar mal. Então são motivações que não têm nada a ver com o Evangelho. Porque no Evangelho eu sou chamado a amar, a ser compassivo, misericordioso, solidário, não para herdar nada. É só porque eu já fui alcançado pelo favor imerecido, pela graça de Deus, é que eu fiquei comovido, convertido ao amor, à graça e à misericórdia. De modo que eu não tento e não busco viver em bondade para alcançar a salvação. É porque a graça da consciência da salvação me alcançou que eu vivo em bondade espontânea na vida. De modo que para um espírita, praticar essas coisas é causa da salvação. Para um discípulo de Jesus, praticar estas coisas é efeito da salvação. Parece que é uma tolice, mas não é. Respondendo a sua pergunta, se eu conheço discípulos de Allan Kardec, ou como é que é, se um discípulo de Jesus... Pode ser também um crente... que eu não estou ouvindo bem. Se o discípulo de Jesus pode ser também um crente da filosofia de Allan Kardec. E eu respondi, da filosofia não. No contrário. Não. Eu conheço gente, eu não estou aqui questionando as motivações. Muitos eu vejo que a motivação essa que eu já descrevi é uma motivação causal da salvação, obedecendo princípios do Evangelho, a partir de uma motivação que não é a motivação que o Evangelho ensina. Por isso eu respondo, um discípulo de Jesus verdadeiramente não compra o pacote da filosofia de Allan Kardec. Agora, eu conheço kardecistas que por motivações diversas buscam realizar o bem o tempo todo. O discípulo de Jesus, todavia, tem a consciência de que o bem que ele realiza é fruto do que nele foi plantado, e não a causa pela qual ele alegue algum acesso posterior a alguma luz sublime na vida. Sutil, porém diametralmente diferente. A motivação muda toda tudo. a parada. E o entendimento, um discípulo de Allan Kardec acha que ele vai entrar num ciclo de reencarnações, isto e aquilo, ele faz o bem para reencarnar melhor. E um discípulo de Jesus sabe que ao homem está destinado a viver e morrer somente uma vez e depois disso vem o juízo. E sabe que se ele crê em Cristo, ele já passou da morte para a vida. Quem invoca mortos, é proibido de invocar mortos justamente porque não é com os mortos que eles estão falando. Eles estão num lugar perigoso, de desconhecimento. E Jesus disse, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Jesus disse, não busque dos mortos nenhuma inspiração para a vida. E mais do que isso, lá no livro de Deuteronômio, estava bem
explicado e definido que no meio da congregação desses que querem andar no espírito do povo de Deus, não deve haver quem invoque os mortos. Porque os que invocam os mortos e praticam necromancia, feitiçaria, magias e mediunidades, está explicitamente declarado, estão praticando o que é abominação ao Senhor. Porque em favor de vivos não se deve consultar mortos. Por quê? Porque não se está falando com mortos, se está falando com espíritos malignos, ou com espíritos enganosos, ou não se está falando com nenhum espírito, mas apenas com a mente enganosa do médium, do feiticeiro, do adivinho, do enganador, apenas com a paranormalidade do indivíduo. Mas você diz, eu li algumas coisas de mim, não leu não é? Porque se ele escrever aí espiritismo... Vou colocar o espiritismo. O que você tiver posto, vai logo botando para ilustrar, porque o tempo está acabando. Então vamos lá, Invocação dos Mortos 12. 12. Ok? Tá. Devo procurar os mortos 302. Pois é. Agora eu vou colocar aqui, Espiritismo. 2000, nossa mãe. 2400. Por isso que eu disse, não leu não. Não leu não. E nem leu, por exemplo, aquele meu livro Nos Bastidores dos Espíritos. Quando seja antiquíssimo, e eu era ainda bem jovenzinho, mas tem umas coisinhas escritas ali no final que estão no prazo da validade sobre essa relação com médiuns, adivinhos, necromantes e coisas do gênero. Entendeu? Agora, a gente deve saber isso com todo o amor, para ajudar essas pessoas com todo o amor e reverência, e não numa batalha, e não num degladiamento de natureza religiosa, que só produz abismo, ódio, raiva e amargura. Vamos lá, Braulio, temos só um pouco mais de tempo. Vamos lá, Nos Bastidores dos Espíritos, na editora Pro, na loja do site, R$22 dividido no cartão, valeu? Tá aí a pagininha só para ficar ilustrado para ele. Espírita é o nome da pessoa que escreve. Caio, as entidades que baixam nos centros espíritas dizem que a salvação está no amor. Você também diz isso? Não, quem baixa no centro espírita diz que a salvação está na reencarnação, cara. Vai ler primeiro Allan Kardec. Não está no amor não, está na reencarnação. O amor é o que o cara tem que praticar nas reencarnações para se autopurgar, para se melhorar, para se purificar, para evoluir. Então, por favor, quem diz que a salvação está no amor é Jesus. Só que Jesus, o amor que primeiro salva é crer no amor de Deus por mim. Quem crê no amor de Deus por si, ama o próximo. Leia o Evangelho e não venha fazer comparaçõezinhas, que antes de você nascer eu já sabia qual é a sua lógicazinha boba aí. Espírita diz que a salvação é por reencarnação, é meritória, não é graça. O amor, segundo o Evangelho, é graça, é unilateral, é o amor de Deus que amou, sendo nós ainda pecadores, justificou-nos, sendo nós ainda pecadores. É um amor que o Espiritismo não prega. Então, por favor, pensa antes de me perguntar, que é para você eu não ficar com vergonha de você. O que ele vai me perguntar? Ele vai perguntar o seguinte: por que esses demônios pregam esse tipo de coisa se eles odeiam seres humanos? Como o caminho do amor pode ser demoníaco, Caio? Cara, eu já expliquei. Não tem nada a ver com o Evangelho. E o que o Espiritismo ensina, a salvação espírita é pela reencarnação. A evolução para melhorar a reencarnação é a prática da caridade. Caridade e amor são a mesma coisa na linguagem espírita. E não são a mesma coisa na linguagem do Evangelho. Você pode ser cheio de caridade sem ter amor. Sem ter amor. Dá o próprio corpo para ser queimado sem amor. E nada aproveitará. Então vá ler o Novo Testamento, leia o que eu escrevo, faça esse favor, para você que é tão bem intencionado não ficar laborando numa coisa vencida. O amor de Deus no Evangelho é gratuito. O amor na prática espírita é meritório, caritativo, evolucionário, purgador. São coisas totalmente diferentes, são chamadas de amor,
mas são conteúdos distintos.